Bom dia, querido. Tudo bem com você? Aqui é o pastor Luiz Antônio, da SEC de Macapá. E antes de mais nada, queria te agradecer, você que tem acompanhado aí a nossa série sobre escatologia. Pedir para que você não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações lá, apertar no sininho, tá? E principalmente mandar esses estudos e as palavras que nós temos pregado para um maior número possível de pessoas, para que elas possam estar se alimentando da palavra de Deus. Queria falar um pouquinho também, como nós estamos aí nessa série sobre escatologia, sobre o Apocalipse, e muita gente tem medo do Apocalipse, muita gente deixou de ler o livro de Apocalipse, não, eu tenho medo de Apocalipse, e a palavra Apocalipse, ela vem do grego apocalipsis, que significa revelação. Então é a revelação do Senhor Jesus acerca daquelas coisas que hão de acontecer. Muita gente acha que o livro de Apocalipse é um livro de tragédia. Muito pelo contrário, o livro de Apocalipse é um livro onde ele fala de bem-aventuranças, ele fala de quão felizes são aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Aliás, o Apocalipse ele fala da vitória de Jesus sobre a morte e da vitória final de Jesus sobre Satanás. O cristão que não consegue ver Apocalipse nessa linha de raciocínio é porque ele ainda não entendeu, né, aquilo que Jesus gostaria de falar. Olha só para você ver, Apocalipse fala sobre 7 bem-aventuranças. Deixa eu ler ela aqui para você. Primeira bem-aventurança: bem-aventurado, mais que feliz, aquele que lê e que ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então só o fato de você ler o livro de Apocalipse e de guardar isso dentro do seu coração já te faz uma pessoa feliz. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Apocalipse 14, 13. A Bíblia está dizendo o seguinte: se você morrer no Senhor, querido, já se dê por feliz, porque você não vai sofrer o dano da segunda morte. Você vai ter uma vida eterna num lugar lindo e maravilhoso. Terceiro, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não sejam as suas vergonhas vistas. Está falando o seguinte: quando você lê Apocalipse, vem um temor sobre seu coração e você passa a andar em santidade. Sujar as vestes significa andar no pecado. Se você entende aquilo que vai acontecer no futuro, você não vai errar agora no presente. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. Ontem a gente divulgou o vídeo sobre as bodas do Cordeiro, a maior festa de todos os tempos. O maior privilégio que uma pessoa pode ter é participar do evento das bodas do Cordeiro. Quinta bem-aventurança: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Querido, vá lá no canal e veja lá o vídeo que fala sobre a ressurreição dos mortos. Há uma ressurreição para a vida e há uma ressurreição para a condenação. Apocalipse 22, 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guardar significa que não somente lembrar-se dela, mas também significa colocá-las em prática. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. São 7 bem-aventuranças. Número 7, número da perfeição de Deus. E uma das razões pela qual eu tenho gravado esses vídeos é porque nós estamos vivendo um tempo de catástrofe. Um tempo de catástrofe onde as pessoas estão tremendamente preocupadas com o coronavírus. A Bíblia diz que essas coisas iriam acontecer. A Bíblia diz que haveria caos social, que haveria guerras, rumores de guerra, que haveriam terremotos em várias partes. Também que viria essa questão das pestes, né? Então, à medida que o mundo vai se degenerando, nós vamos vendo que as pessoas começam a entrar em depressão, as pessoas começam a entrar em agonia, as pessoas começam a ter uma mente doente. E Jesus disse que diante desse cenário, a única coisa que nós podemos fazer é olhar para o céu. Em Lucas capítulo 21, versículo 28, Jesus diz: olhai para o alto, porque próxima está a vossa redenção. Eu creio que a nossa redenção está próxima. Creio que Jesus Cristo realmente está às portas, está batendo e a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento, o maior evento de todos os tempos.
O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele começa a ensinar para o povo de Tessalônica acerca da morte, a partir do versículo 13. E ele diz assim, não quero que vocês sejam ignorantes como os gregos, que não sabem o que acontece com a alma depois da morte. Quero dizer para vocês que nós que morremos com Cristo, também ressuscitaremos com ele. E ali ele vai falando acerca do arrebatamento da igreja, e ele termina no versículo 18 dizendo, consolai-vos com essas palavras. Essa série sobre Apocalipse, ela é uma série para falar de consolo, num tempo em que as pessoas estão doentes, num tempo em que as pessoas estão fazendo uso de muito medicamento. Para você ter ideia, a Sociedade Americana de Psiquiatria diz que menos de 30% da população mundial é saudável na sua mente, o resto está todo mundo doente. Para você ter uma ideia, mulheres entre 40 e 50 anos nos Estados Unidos, a cada 4, uma está com depressão, ou seja, 25% da população americana de mulheres entre 40 e 50 anos estão vivendo uma fase de depressão. Diante de tudo isso, eu me lembrei de um versículo da Bíblia, Provérbios capítulo 12, versículo 25, diz assim, a solicitude do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. É tempo de não ficar vendo muita coisa na televisão, é tempo de não ficar procurando, querer se ficar informado de tantas coisas, até porque existe um nível tão grande de informação e desinformação, que dá um nó na nossa cabeça. O melhor agora de tudo é uma boa palavra, o melhor de tudo é compartilhar algo bom. O melhor de tudo é meditar na palavra de Deus. O melhor de tudo é ter um pensamento otimista. A Bíblia diz, se há algo bom, se há algo justo, se há algo de louvor, nisso pensai. Então vamos pensar das coisas do alto. Vamos fugir dessas questões, né, que nós estamos vendo aí. O objetivo desse estudo que a gente está passando, vou repetir de novo, é trazer alento para você e te mostrar qual o nível de vida você deve viver, qual o estilo de vida que você deve ter, para que quando Jesus voltar, ele possa te achar numa condição digna de subir junto com ele. O maior sermão, o maior ensinamento acerca da segunda vinda de Cristo foi proferido em Mateus capítulo 24, Jesus está sentado no Monte das Oliveiras com seus discípulos. Jesus fala sobre o princípio das dores. Jesus fala sobre a tribulação. Mas Jesus diz, bem-aventurado, feliz, é aquele servo que, quando eu voltar, se achar fazendo as coisas que eu desejo fazer. E aí eu quero terminar esse vídeo falando acerca de uma ilustração que eu vi de um pastor da Irlanda. Ele disse que um determinado turista irlandês estava passeando à beira de um lago na Suíça e viu uma casa maravilhosa, belíssima, com um jardim espetacular. E ele viu um jardineiro tomando conta daquele jardim e ele perguntou, há quanto tempo o senhor é jardineiro nesse lugar? E ele disse, há 20 anos. O dono da casa mora aqui? Ele falou assim, não, o dono da casa mora pouco. Para ser sincero, em 20 anos de trabalho, ele só esteve aqui na casa 4 vezes. E aquele turista disse, uau, e mesmo assim, você cuida desse jardim como se ele fosse vir amanhã? E aquele homem deu um sorriso e disse, não, eu cuido desse jardim como se ele fosse vir hoje mesmo. Nós precisamos viver a nossa vida como se Jesus voltasse exatamente nesse mesmo instante. E conhecimento leva você a ter temor. Então, mais uma vez, vou te pedir, se inscreva no canal, ative lá o sininho, tá? E compartilhe com o máximo de pessoas, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida.